galera! Vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental? Eu sou a professora Mariana e hoje a gente vai tratar sobre espaços territoriais especialmente protegidos. Então, eu tenho para falar para vocês o seguinte: essa aula é tão grande que a gente vai ter que dividir ela em dois blocos. Tem muita coisa importante, então eu preciso que você preste atenção, esteja ligadinho aqui comigo, tá bom? Vamos lá! Então, para a gente começar a falar dessa matéria, tem que ler alguns artigos, né, para variar. Então, o artigo que eu trago aqui primeiramente para vocês é o 225, parágrafo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que ele vai dizer o quê? Que incumbe ao poder público, né, lembrem que toda vez que eu pôr o PP grande ali é o poder público, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Porque a gente vai ver que nesses lugares que tem que ser especialmente protegidos, tem algumas peculiaridades ali ambientais que a gente não pode deixar com que elas entrem em extinção, com que elas desapareçam, que a gente tem que proteger para que aquilo ali continue a ser da forma que é, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Que só poderão ser suprimidos ou alterados por lei. Então, se a gente tem um espaço protegido, a gente só vai poder fazer com que ele não seja mais protegido em virtude de lei. Tranquilo. E aí tem a Lei Complementar 140 de 2011, que a gente tem usado bastante, né? E aí eu coloco aqui alguns artigos para vocês, mas eu quero que vocês olhem nesses artigos que eu vou falar aqui para vocês, os incisos décimos de cada artigo. Então, por isso que tá ali, ó, no slide, todos os seus xizinhos, é o inciso décimo. Então, quando vocês pegarem lá o artigo 7, 8 e 9 da Lei Complementar, eu quero que vocês prestem atenção na parte da competência. Então, a competência administrativa para propor aí, né, esses espaços territoriais especialmente protegidos é comum entre a União, os estados e o Distrito Federal e também os municípios. Olha os municípios aqui, que a gente já sabe que algumas coisas o município não entra, né? Mas nesse caso aqui dos espaços especialmente protegidos, ele vai entrar também. E aí, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Quais são esses espaços territoriais especialmente protegidos? São 6, gente, 6 espaços. E aí a gente vai falar de cada um deles hoje, tá? Então, primeiro eu vou tratar das áreas de preservação permanente, dos apicuns e salgados, da reserva legal, das unidades de conservação, das áreas ambientais municipais e das áreas de uso restrito. Então, vamos começar aí para as áreas de preservação permanente. Elas vão estar prescritas ali no Código Florestal, que é o código de 2012, tá, gente? No artigo 3º, inciso 2º, que vai dizer o quê? Que a área de preservação permanente é a área protegida, coberta ou não, por vegetação nativa, com função ambiental de preservar, o próprio nome já diz, né? A área de preservação permanente vai ter o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Então, é um pouco de tudo, né? Para facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, sempre lembrem disso, gente. Falou direito ambiental, qualidade de vida do ser humano, com o desenvolvimento, porém a gente não pode esquecer da proteção ambiental. Então, não vale tudo por causa do desenvolvimento. A gente tem que achar um equilíbrio ecológico. E aí, o artigo 4º, ele é muito importante também, o artigo 4º ali do Código Florestal, que ele vai falar o seguinte, que as áreas de preservação permanente, elas podem ser rurais ou urbanas. E aí, esse artigo, ele tem muitos incisos, que eu podia falar uma aula inteira só desses incisos, mas eu vou pedir para vocês aqui, ó, lerem em casa, fica a tarefa aí, se você quiser para o vídeo, dá uma lidinha e volta aqui, porque tem muita especificidade. Então, às vezes vai falar ali da metragem, né, do terreno, por exemplo, e
não dá tempo da gente falar tudo aqui na aula que a gente tem para falar, que é muita coisa importante, mas pausa o vídeo, faz sua leitura, depois volta aqui. O artigo 6º também vai trazer coisa interessante aqui para nós. Vamos lá. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. Grifa aí no seu código, na sua lei, chefe do Poder Executivo. Então, lembrem do interesse social, também pode ser um motivo para você ter esse espaço protegido. As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a erosão do solo e mitigar os riscos de enchentes, deslizamentos de terra e de rocha. Gente, para pensar aqui, ó, para conter a erosão do solo e para mitigar o risco de enchentes, está visando o quê? A qualidade de vida do ser humano, porque senão, como que fica? Para, né, a gente ter a população sem se preocupar com esses riscos ali de enchente, deslizamento, desmoronamento, enfim. Inciso 2º aqui, ó, proteger as restingas ou veredas para que elas não sumam. Inciso 3º, proteger as várzeas. 4º, abrigar exemplares da fauna e da flora ameaçados de extinção, também aqui, ó, para não desaparecer. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, até para os animais não entrarem, né, nas ferrovias, não causarem acidentes e também para eles não morrerem, vamos pensar assim. 7º, assegurar condições de bem-estar público. Olha o bem-estar aqui mais uma vez. Auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares. E a peculiaridade, então, do artigo 6º, anota aí no seu caderno. A área de preservação permanente desse artigo deve ser criada por um decreto do prefeito, do governador ou do presidente da República, dependendo do lugar aí que for se tratar. Se o decreto vier a prejudicar o exercício do direito de propriedade, deve a respectiva entidade política, né, que promulgou esse decreto, indenizar o particular. Então, cabe indenização, mas tem que haver o dano, o prejuízo. Lembrem aqui da responsabilidade civil. E a gente vê que no direito ambiental a gente precisa estar um pouquinho mais completo. A gente não pode ter o direito ambiental, por exemplo, no começo da faculdade. Por quê? Porque ele envolve outras áreas do direito. Então, para a gente conseguir estudar, entender o direito ambiental, a gente tem que ter uma base forte, né? Então, se algumas coisas que eu falar aqui para vocês não lembrarem, não entenderem, voltem aí nas outras matérias, por exemplo, ali, responsabilidade civil, normalmente direito constitucional, um pouquinho de direito tributário. Então, vocês voltam aí nessas matérias para que ambiental fique claro para vocês. E aqui, então, eu trago o importante. Grifa, 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 grifa aí no seu caderno, anota, bota uma caneta bem colorida. Caso o proprietário da área de preservação permanente realize supressão da vegetação da área, é obrigado a promover a sua recomposição, ressalvados os usos autorizados pelo Código Florestal. Então, desmatou a área que era de preservação permanente, por exemplo, tem que recompor aquela vegetação. Essa é uma obrigação de natureza real, que é transmitida ao sucessor no caso de transferência do domínio ou da posse desse imóvel. Então, se eu, proprietária de um terreno que tem uma área de preservação permanente, desmatar aquela área e acabar vendendo esse terreno, a pessoa que comprar o terreno de mim, ela ainda assim tem a obrigação de recompor aquela parte que eu desmatei. Porém, excepcionalmente, vai aí o Código Florestal autorizar alguns usos dessas áreas de proteção permanente, áreas de preservação permanente. E quando que isso acontece? No caso de
utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, prestem atenção aqui. A gente vai abrir um pouquinho o primeiro tópico, que é a área de preservação permanente, para estudar a utilidade pública, o interesse social e o baixo impacto ambiental. Vamos lá? Então, a área de utilidade pública lá, que vai poder ser utilizada, mesmo sendo uma área de proteção permanente. A utilidade pública, ela vem prescrita no artigo 3º, inciso 8º do Código Florestal. E aí vai dizer o seguinte: o que vai ser considerado de utilidade pública para a gente fazer uso aí das áreas de proteção permanente, né, de preservação permanente? As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Ficou 2 Bs aqui, gente, me perdoem. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, no caso também ali de saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, às vezes precisa colocar naquela área de proteção, por exemplo, uma torre, né? Radiofusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto nesse último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. Letra C, então, ainda falando aqui de utilidade pública. Atividades e obras de defesa civil. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2º desse artigo. Letra E. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento propostos, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então, a gente tem lá utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Vamos aqui então para o interesse social, que também está previsto no artigo 3º do Código Florestal, mas no seu inciso 9º. Então vamos lá. Letra A. Interesse social, então, vai caracterizar atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate ao controle do fogo, para não haver incêndio, queimar tudo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. Então, interesse social, é vegetação nativa, olha aqui, Letra B. A exploração agroflorestal sustentável, praticada em pequena propriedade. Então, sustentável, a gente sabe que tem que ter um equilíbrio entre o desenvolvimento e o desmatamento. Então, aqui, de pequena propriedade. Ou posse rural familiar, por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Letra C. A implantação de infraestrutura pública destinadas a esporte, lazer, atividades educacionais e culturais ao ar livre, em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Letra D. A regularização fundiária de assentamentos humanos, ocupados predominantemente por população de baixa renda, em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas aí na Lei 11.977 de 2009. E continua ainda o interesse social, gente. Falou em interesse social, o que você tem que lembrar? Preservação do ambiente e a qualidade de vida do ser humano. Então vamos lá, letra E. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e influentes aos tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade.
As atividades de pesquisa, extração de areia, argila, saibro e cascalho outorgadas pela autoridade competente. G. Outras atividades similares devidamente, vamos de volta aqui, letra G. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade propostas, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então a gente falou ali, dos outros dois, interesse social, utilidade pública, e agora a gente vai falar do baixo impacto ambiental. Então, se a gente tiver uma área de preservação permanente, quiser utilizá-la com atividades de baixo impacto ambiental, a gente vai poder fazer isso é uma exceção. Mas e quando, então, que a gente sabe que vai ter o baixo impacto ambiental? O artigo 3º, inciso 10º do Código Florestal vai dizer para nós. Vamos ler mais um pouquinho aqui, gente, força! A abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessários a travessia de um curso da água. Então, pontes. Ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Letra B. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. Letra C. Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. Então, as trilhas vão ser consideradas o quê? Baixo impacto ambiental, não vai ser interesse social e não vai ser utilidade pública. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. Pequeno, gente, porque é baixo impacto ambiental. Construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. Letra F. Construção e manutenção de cercas na propriedade. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. H. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistências, produção de mudas como sementes, castanhas e frutos, respeitadas a legislação específica de acesso a recursos genéticos. Letra I. Plantação de espécies nativas, produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique a supressão da vegetação existente, nem prejudique a função ambiental da área. Então, vocês conseguem perceber ali, que tanto interesse público, baixo impacto ambiental, tudo vai gerar ali entre o quê? A preservação do meio ambiente e a qualidade de vida. Então aqui, espécie nativa, vegetação nativa tem que ser sempre preservada. Letra J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente, nem prejudiquem a função ambiental da área. Então aqui, vegetação nativa, mais uma vez, a lei fala. Letra K, é a última aqui, da área de preservação permanente, que a gente vai estudar. Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Então, a gente fecha aqui a área de preservação permanente, a gente viu ali quando que essas áreas podem ser utilizadas, que vai ser a exceção, E vamos agora para a segunda parte da nossa aula, a
parte aí dos apicuns e salgados. Gente, o nome é bem esquisito, né? E a gente fica pensando, o que é um apicum? O que é salgados, né? A gente vai, então, diferenciar um do outro, mas a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, falou em apicuns e salgados, falou em áreas utilizadas para atividade de carcinicultura. Achei que eu ia falar errado, porque toda vez eu falo errado essa palavra. Carcinicultura e salinas. Então, o que é essa carnicicultura, gente? É a criação de crustáceos. Anota aí no seu caderno, porque às vezes a gente acha que vai lembrar, e como a palavra é esquisita, a gente não esquece ali do carnicicultura, mas o significado dela pode ser que, ó, passe longe aí dos nossos pensamentos daqui a alguns dias. Hoje fica tudo muito claro, mas depois a gente pode acabar esquecendo. Então anota aí no seu caderno, tá? Então vamos falar aqui primeiro dos salgados, tá? Os salgados, eles podem aparecer na sua prova também com o nome de marismas tropicais hipersalinos. Falou ali, ó, hipersalinos, você lembra do salgado, tranquilo. São áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias, como solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica, ok? E os apicuns, então, gente, o que são os apicuns? É muito parecido a definição. Então, pensa, ó, quero que vocês anotem isso daqui. Falou ali nos salgados, a salinidade do solo vai variar de 100 e 150 partes por mil. Já os apicuns são a mesma coisa ali, ó, mas a salinidade do solo vai variar a partir de 150 partes, né, por mil. Então, é superior a 150 partes por mil. Essa é a principal diferença dos salgados, perdão, para os apicuns. Então, os apicuns, ó, áreas de solo hipersalinos, situadas em regiões entre marés superiores, apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovido de vegetação vascular. Então, ó, bregos de água salgada próxima ao mar é um exemplo de apicuns. E o que a gente vai ter nos apicuns e nos salgados, gente? A criação de crustáceos. Então, para ter um apicum, a licença ambiental para você exercer uma atividade ali é de 5 anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do licenciamento, mediante comprovação anual. Senão ele pode perder aí essa licença para exercer a atividade, beleza? Vamos aí para o nosso terceiro momento, então, da aula. Lembram que são 6 espaços territorialmente protegidos? Então, vamos para o terceiro aqui, ó. A reserva legal. O Código Florestal, no artigo 3º, inciso 3º, vai falar para a gente o seguinte, que a reserva legal é uma área realizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, e aí você dá uma olhadinha lá no artigo 12 depois, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais deste imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação, dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, falou em reserva legal, você vai pensar em imóvel rural. Qual que é a natureza aí da reserva legal? É a limitação do uso da propriedade. E a localização vai ser aquela que melhor agrade aí o interesse ambiental. Então, o órgão estadual do CISNAMA, ou instituição por ele habilitada, vai aprovar essa localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural. E essa obrigação aí, né, da reserva legal, vai ser uma obrigação propter rem, que é uma obrigação que, então,
uma obrigação aqui, ó, anota no seu caderno. Por causa da coisa. Então, por causa da coisa. Então, a obrigação propter rem, ela leva em conta a qualidade de proprietário de um direito real sobre um bem. Por exemplo, se eu vou comprar um apartamento e esse apartamento ele tá com os condomínios vencidos ali pelo antigo proprietário, eu, quando comprar o apartamento, eu tenho obrigação propter rem de quitar esses condomínios vencidos, porque agora eu sou o novo proprietário e eu tenho a obrigação propter rem, uma obrigação por causa da coisa. Não importa se eu não estava utilizando o condomínio anteriormente e não adimpli, né, obviamente. Mas agora que eu sou proprietária de um direito real, proprietária de um bem, eu tenho que cumprir aí com essa obrigação de pagar os condomínios atrasados. Então, quando se fala de uma reserva legal, o proprietário ele tem obrigação de reflorestar. Lembram? Se ele desmatar aquela área, tem que recompor tudo aquilo que estava lá. Mesmo que o proprietário tenha recebido o terreno já desmatado. Mesma coisa do condomínio, gente. Se eu comprei o condomínio lá, um apartamento com o condomínio atrasado, eu tenho que quitar esses condomínios atrasados. Se eu compro um terreno que está ali com uma proteção da reserva legal e tem uma área desmatada, eu, por mais que não tenha sido eu que desmatei, vou ter que cumprir aí com essa obrigação de recompor a parte ali da flora, que eu tenha destruído. Eu não, né? O antigo proprietário. Então, essa obrigação propter rem, ela tem até 20 anos para ser adimplida. Pode ser que de 2 em 2 anos, pelo menos eu tenha que compor 1/10 da área que estava faltando. Gente, tudo bem, ficou super confuso. Vamos colocar um exemplo aqui para facilitar. Eu comprei um terreno que tinha lá reserva legal, o proprietário anterior desmatou grande parte. Eu tenho 20 anos para fazer com que aquela área volte a ser como era antes. E eu tenho que comprovar de 2 em 2 anos que eu já fiz 1/10 de recomposição daquela área que tinha sido desmatada. Porque se a cada 2 anos eu faço 1/10, em 20 anos a área já vai estar toda recomposta outra vez, certo? Então, a compensação na reserva legal, caso não seja possível a recomposição ou regeneração natural, vai se dar ali a compensação. Então, a gente tem que pagar. A compensação, né, quando a gente não conseguir recompor aquele espaço, colocar, por exemplo, as árvores que foram ali desmatadas, a gente vai ter que compensar por isso. E aí, vai estar no artigo 66, parágrafo 5º, que vai dizer pra gente o seguinte: como que vai se dar essa composição da reserva legal? Por aquisição de cota de reserva ambiental, por arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal, por doação, hoje eu tô bem louca, por doação ao poder público de área localizada no interior da unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Letra D. Por cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. E aí, quando a gente falar de reserva legal, a gente vai ter a isenção do ITR nas áreas que sejam ali consideradas como de reserva legal. Elas não são tributáveis, só o restante da propriedade. Então, por exemplo, dependendo ali de quantos metros quadrados eu tenha, aquilo não vai ser contabilizado na hora de pagar o ITR. E a exploração
dessas áreas de reserva legal vai ser apenas sob forma de manejo florestal sustentável, que não permite o corte raso da vegetação. Eu vou deixar aqui o número 4, as unidades de conservação aí para o nosso próximo bloco, e eu quero que vocês tenham anotado tudo e se preparem aí para a gente continuar essa matéria. Não para nesse vídeo e deixa o ambiental de lado, gente. Tem que terminar essa parte aí da matéria para a gente poder falar aí dos espaços territoriais especialmente protegidos, ok? Então a gente já volta. Até mais!